A seguir, IIGD Irajá. Nós estamos numa série sobre o dom da prosperidade. Como já temos ouvido bastante, né, irmãos? Prosperidade é dom de Deus. Prosperidade não se resume em dinheiro e bens materiais. Há pessoas que têm dinheiro, mas são tão pobres espiritualmente, são tão miseráveis. Há pessoas que têm tantos bens, tantas riquezas, famosos, mas não têm sabedoria de Deus, não é? E isso, não tem sabedoria de Deus. Denigrem o seu corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Usam o corpo de qualquer jeito. Enfim. Agora vamos lá. Ninguém, irmãos, ninguém impede a prosperidade, a bênção daqueles que são fiéis a Deus. Ninguém. A gente lembra de vários, podemos lembrar aqui de muitos, mas nós estamos falando sobre a descendência de Abraão. Falamos de Abraão e falando da sua descendência. Abraão é um ser humano comum, como você, como eu, de carne e osso. Andou aqui na terra, tempos remotos, bem difíceis, muito diferente do nosso tempo. No entanto, irmãos, sem ter uma Bíblia, sem ter material algum que lhe pudesse garantir a presença de Deus, a existência de Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, ele não duvidou um segundo sequer, irmãos. Às vezes eu fico impressionada com algumas pessoas, irmãos, que vêm até nós. Não sei se eu estou certo, não sei se é isso mesmo. Eu oro. Será que essa pessoa ora? Ou será que ela vai diante de Deus para fazer lamúrias? Será que vai diante de Deus para fazer aquilo que a gente chama de chorações? Tem gente que faz chorações e acha que são orações. Enfim, tem gente que vai diante de Deus para acusar os outros. Deus, olha o que fulano está fazendo comigo. Bom, resumindo, vê-se claramente nas Escrituras Sagradas, irmãos, que todos os que o Senhor Deus apresenta, que andaram com Ele de coração, ou seja, em verdade, lá dentro, não apenas, numa exposição aparente de servir a Deus, o que pode-se dizer religiosidade, todos esses venceram na terra, foram abençoadíssimos por Deus, protegidos por Ele, e mais ainda, os seus descendentes receberam as bênçãos. Bênçãos e cuidados de Deus. Então hoje nós vamos ver algo muito lindo, irmãos, na palavra de Deus. Você vigia para que nada tire a sua atenção, porque quando o Espírito de Deus fala, Ele nos examina por inteiro. Mas Ele vai esmiuçar esse exame lá dentro do nosso coração. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. O título dessa parte diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. Dá uma paradinha, irmãos. Quando a Bíblia fala aqui no Antigo Testamento que era tempo de fome sobre a face da terra, as palavras se modernizaram, não é? Sem dúvida alguma. Você pode entender como tempo de crise. Coisas difíceis, a famosa carestia antiga. Então, tempo de crise. Houve uma fome na terra. Aí diz o versículo 1: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém, irmãos? Dá uma paradinha? Volta e meia você vê na Bíblia, quando Deus se mostra a alguém, Ele não dá toda a direção de uma vez só. Você vê que Ele aparece a Isaac, tempo de fome, e o Espírito Santo de Deus faz aqui lembrar que houve outros tempos de fome e um tempo em que Abraão viveu e vivenciou isso.
vivenciou tempo de fome. Aí o Senhor Deus diz, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Já tem uma ordem. Isaac já tem uma ordem de Deus: não desças ao Egito. O que é isso? Não corre para o empréstimo, meu irmão. Enquanto o cristão não aprender, irmãos, a desenvolver a sua fé, vai viver de modo natural. Vai viver de favores humanos. Em tempos de aperto, vai fazer como o pecador faz. Eu tenho que correr, eu tenho que me virar, eu tenho de dar um jeito. Esquecem que tem Deus na sua vida a seu favor. Irmãos, nós temos conversado bastante aqui na igreja, não é? Antes de iniciarmos a leitura de uma palavra da parte de Deus, em muitos cultos temos conversado para dizer: olha, a igreja não pode ser fria, a igreja precisa orar mais, cada um precisa buscar sua intimidade com Deus. Temos ou não? Falado bastante sobre isso. Essa é uma falha, irmãos. Esse é um erro de muitos cristãos, irmãos. Os cristãos se atrapalham. Infelizmente, muitos ainda não entenderam a questão da administração da vida para que tenham tempo para Deus. O Espírito de Deus, Ele quer um tempo na tua vida diariamente. Ele quer um tempo diariamente. Jesus explicou sobre o pão nosso de cada dia. O cristão quer pacote de bênçãos para a vida toda, para o mês inteiro, para a semana inteira. Não é dessa forma. Cada dia é um dia. E há dias que apresentam surpresas. E é preciso estar preparado. É preciso estar preparada. Você vê que Deus aparece a Isaac, o filho de Abraão, o filho da promessa, e diz: não desças ao Egito. Deus já está dando uma ordem para ele. O que Deus está fazendo? Deus está mostrando a ele a diferença. Olha, o Egito é o Egito. Eles se viram, eles vivem do jeito deles. Você não. Você é minha herança. Você é minha herança. Você é meu. Então não desce ao Egito. Quando é que o cristão vai entender, irmãos, que o mesmo Deus do Antigo Testamento é Jesus Cristo, o Deus encarnado que esteve neste mundo? Enquanto o cristão não entender isso, irmãos, ele vai passar por lutas ou por problemas e dificuldades, como o pecador passa. Só que o pecador não tem saída, não tem ajuda. Às vezes parece que passamos as mesmas coisas. Sim, só parece, porque Deus está conosco. Então é tudo diferente. Olha para o teu irmão e diga: você tem Deus. Então, meu irmão, cristão não desce ao Egito. Que história é essa de eu tenho que me virar? Por que não busca Deus? Por que não aprende a orar? Por que não derrama o coração? Por que não coordena a sua vida de modo? Por que não se organiza de modo que o Senhor Deus tenha um espaço no teu dia, cada dia? Então esse é um grave problema que o Espírito Santo enfrenta, irmãos. O cristão não entra em sintonia. Ele fica fora de frequência. Lembra daquele rádio antigo de botão que você mexia e às vezes ele pegava 2 estações, embolava 2 estações e você não entendia nada? Mas tem gente que está assim, meu irmão. Tem gente que se atrapalha. Não define sua vida com Deus. Irmãos, uma palavra saída da boca de Deus é a solução para muitas coisas. Então Jesus, o Senhor Deus, quantos aqui têm consciência que o mesmo Deus que falava com Abraão é Jesus Cristo? É Jesus, irmãos. É a palavra. É a palavra. A palavra. Uma outra falha, irmãos, que a gente vê nos cristãos de hoje é a atenção que se dá à palavra de Deus. Há pessoas que fazem leituras devocionais, alguns fazem leituras longas, alguns fazem leituras e leituras, mas não absorvem o que Deus está falando. Isso aqui é uma ordem de Deus para Isaac. Isaac, não desce ao Egito. Ou seja, você não, pode todo mundo descer, você não. Claro que Deus vai conduzir e dizer o que ele vai fazer, mas Deus não vai falar não falou com ele no mesmo instante.
É bom atentar para isso. A necessidade da busca de Deus. O versículo 3 diz: peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Dá uma paradinha aqui. Aqui nesse versículo 3, o cristão ansioso, a cristã ansiosa, diria logo: mas espera aí, não pode ser agora não? O Senhor está dizendo: eu te darei, não pode dar agora não? Um outro problema grave, irmãos, é esse imediatismo em que as pessoas querem tudo para ontem. Por isso é preciso buscar a tempo de ser socorrido em tempo. E Deus sabe do que você precisa. O Espírito de Deus sabe tudo que você precisa. Ele sabe o que você tem no seu coração. Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe dos teus planos e projetos, ou se eles nem existem. Ele sabe dos teus desejos. Deus está dizendo: ô Isaac, vem cá, Isaac, você não vai descer ao Egito. Você vai peregrinar nestas terras, e futuramente essas terras serão tuas. O que ele vai precisar fazer? Vai precisar fazer o que o pai fez. Ele vai precisar alimentar a fé. O Espírito de Deus quer espaço no nosso coração. O Espírito de Deus quer espaço no nosso dia. O Espírito de Deus quer espaço nos nossos sentimentos. Então Deus disse a Abraão: o teu pai andou comigo. No final ele diz, o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Abraão andou com Deus. Deus fez promessa a Abraão, está fazendo promessa a Isaac. Só que Isaac está vivendo um momento de fome. Ele não está passando fome, mas é tempo de fome, é tempo de crise. Então vamos lá. Versículo 4: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Meu Deus, que promessa! Que promessa! Deus está prometendo a Isaac que os seus descendentes possuirão a terra, serão ricamente abençoados. Deus está dizendo: a tua semente. O que é semente, irmãos? Os filhos e os descendentes. Deus está dizendo: os teus filhos vão ser abençoados. Irmãos, quando uma pessoa tem temor a Deus, aprende a andar com Deus, atenção para isso. Quando uma pessoa aprende a andar com Deus, ou melhor, quando ela se esforça e anda com Deus, de coração, ela toca o coração de Deus. Meu irmão, ninguém neste planeta vai impedir essa pessoa de ser abençoada, de ser próspera, de ser literalmente curada, sarada, abençoada. Por quê? Porque Deus está na sua vida. Uma pergunta: será que existe tesouro maior que você ter Deus na tua vida e na tua casa, para Ele cuidar de você e da tua família, dos teus filhos? Pensa nisso. Então vou te fazer agora mais uma pergunta: qual é o espaço que Deus tem, o Espírito de Deus tem no teu dia? Como é que você atravessa um dia? Em quem você está buscando felicidade? Em quem você está buscando alegria? O Espírito de Deus tem todas as coisas de que você precisa. Tudo. Tudo. Nos evangelhos, o Espírito Santo nos revela, através dos evangelistas, que Deus enviou Jesus à terra trazendo todo o poder, e não sobrou poder para ninguém. Então o próprio Senhor Jesus, quando vem, Ele diz: é-me dado todo o poder. Ou seja, você quer poder? Vem a minha palavra.
Você quer bênçãos? Fala comigo. Meu irmão, você tem pai. Você tem pai. O programa é gravado. Não sei daqui a quanto tempo irá ao ar. Com certeza fora de tempo da celebração do dia de hoje. Hoje celebra-se o Dia dos Pais. Meu irmão, como é feliz quem tem Deus como seu pai. Porque o pai terreno pode amar muito os seus filhos. Mas ele não pode, meu irmão. Ele não pode garantir a vida dos filhos. Ele não pode garantir a proteção dos filhos. Ele não pode garantir o seu amanhã. Porque ele não tem domínio sobre a sua própria vida. Ou seja, ele não tem domínio sobre a morte. Mas o nosso pai tem. Então diga para quem está do seu lado: Deus é teu pai. Deus é o teu pai. Isaac é filho de Abraão. Mas você vê Deus falando com Isaac. E Deus fazendo promessas a Isaac. E Deus garantindo o futuro de Isaac e da sua descendência. Deus está garantindo. Meu irmão, garantidor. Já ouviu falar sobre isso? O que é um garantidor? Garantidor é aquele que pode fazer dentro da sua capacidade. O cidadão é um exímio nadador, famoso, famosíssimo, cheio de prêmios, de troféus. Ele está numa tarde de lazer com a família, está numa praia e alguém está morrendo afogado do seu lado. Mas ele está dando atenção ao parente, a família não está nem aí. O pessoal está gritando: ah, deixa para lá, não é da minha família. Ele vai responder por um crime grave, porque ele podia ter garantido aquela vida, mas ele não garantiu. Qual é o ser humano que pode garantir a sua vida? Responde para mim. E qual é o ser humano que pode garantir a sua vida? Da mesma forma é o sustento, irmãos. Por que as pessoas se alicerçam tanto nas outras? Por que pessoas olham tanto para outras pessoas? Meu irmão, isso é um caos. Deus quer que você tenha as suas coisas. Ele quer trazer para você o que você deseja. Ele sendo teu pai. Abraão era o pai de Isaac, mas Deus aparece a Isaac. Se fosse usar o raciocínio da sociedade, para que o Isaac precisa numa luta buscar a Deus? Se ele tem Abraão que tem tudo. Se Abraão dá tudo para ele. Irmão, ninguém pode garantir o amanhã. Ninguém pode garantir daqui a um segundo. Daqui a um minuto. Um dia desse passou aí uma reportagem, no noticiário. No noticiário, o rapaz estava pedalando, saudavelmente, pedalando, alegremente pedalando, e caiu infartado, morto. Quando a bicicleta caiu, já caiu morto. Pessoal, ninguém garante ninguém, meu irmão. Tudo pertence a Deus. Tudo está nas mãos de Jesus. Então Deus veio falar com Isaac. Agora nós vamos ver, irmãos, por que tanta atenção com esse filho? Meu Deus, por que tanta atenção? Versículo 5. Olha que coisa tremenda esse versículo 5. Vamos ler juntos? Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Pronto. Está aqui, irmãos, o ponto-chave do porquê esse sucesso de Abraão e seus descendentes. Pastor, então, Deus lembra das minhas orações, da minha postura, da minha obediência para abençoar os meus filhos. Se seus filhos são pequenos, como é que vai ser? Se eles ainda nem sabem buscar a Deus. Se é um bebezinho que ainda não tem conhecimento de nada, como é que vai ser? Deus abençoa teu filho por tua causa.
Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.